Bem-vindo a todos. Vamos começar nesse momento mais uma aula de classificação periódica dos elementos. Bom estudo para todos. Vamos estudar agora a propriedade periódica chamada de potencial de ionização. Potencial de ionização também é conhecido como energia de ionização, tá? Ou você chama de PI, potencial de ionização, ou você chama de EI, energia de ionização. É a mesma coisa. Bom, o que é energia de ionização? Como o próprio nome já fala, é uma quantidade de energia. É a energia necessária para remover um elétron, tá bom? De um átomo que se encontra no estado gasoso, no estado fundamental. Em outras palavras, o elétron, já vimos que o elétron pode sair do átomo, tá aqui o elétron, ó, ele pode sair, só que ele não sai espontaneamente. Para o elétron sair, é necessário ele absorver uma quantidade de energia. Quando ele absorve essa energia, aí sim ele consegue sair. Se essa energia for o suficiente para retirar o elétron, para ele sair do átomo, o elétron sai do átomo. Então, essa energia é chamada de energia de ionização. Tá entendido? Então, a figura aqui ilustra uma pessoa tentando arrancar o elétron. Por que tentando arrancar o elétron do átomo? Porque o elétron não sai espontaneamente. É preciso de uma energia para que ele consiga sair. Em outras palavras, ele é arrancado do átomo devido a essa energia. Tá entendido? Então, o que você tem que entender é que a energia de ionização ela não é igual para todos os átomos. Tem átomos que é mais fácil do elétron. Cuidado que ele pode usar a palavra mais fácil. Mais fácil. Se ele é mais fácil do elétron sair, significa que a energia é uma energia pequena, ele tem baixa energia, ele é mais fácil de sair. Se ele é mais difícil de sair, significa que precisa de muita energia. Tá entendido? Olha aí, mais difícil, mais energia, mais fácil, menos energia. Tá entendido? Então, ele pode usar essas palavras, mais difícil, mais fácil, tá? Mais fácil, mais difícil. Então, muita atenção com isso. Tudo isso tem a ver com essa energia. A energia de ionização, ela é o contrário do raio. Olha aí, ela é inversamente proporcional ao raio. Nós já vimos que o raio aumenta, né, para baixo e para a esquerda. Então, o potencial é para cima e para a direita. Olha aí. Para cá é o potencial, porque ele é inverso do raio. Por quê? Porque se o elétron está mais perto do núcleo, tá? Ó, se o elétron está mais perto, o raio é pequeno. Se o elétron está mais perto, é mais difícil do elétron sair, porque ele é mais atraído pelo núcleo. Em outras palavras, raio pequeno, elétron mais difícil de sair. Precisa de mais energia. Agora, se o elétron está mais longe do núcleo, quando o raio é maior, né, o elétron é mais fácil dele sair. Então, gasta menos energia. Então, por isso que é o contrário. Tá entendido? Então, o potencial aumenta para a direita, para cima. O elemento de maior potencial, mais difícil de perder elétron, é o elemento que está aqui no cantinho, que é o gás hélio. O hélio é o elemento mais difícil. O gás nobre é mais difícil de perder elétron, porque é a última família. É a família com maior potencial de ionização. O potencial de ionização aumenta para a direita. Tá entendido? Outra coisa importante é que, representando através de uma equação, ó, o elemento cálcio mais uma quantidade de energia. Essa aqui é a energia que vai ser usada para tirar o elétron. É o cálcio mais uma energia. Ele está recebendo essa energia. Aí ele perde um elétron, olha só, ele fica cálcio positivo, perdendo um elétron. Então essa aqui é a energia de ionização, que eu chamei de energia 1 porque ele tirou o primeiro elétron. Agora, o cálcio mais, ele pode perder mais um elétron. Eu estou usando uma energia 2, que não é a mesma energia da 1, porque eu estou tirando o segundo elétron. Então quando eu tirar mais um elétron, ele se transforma no cálcio 2 mais e perdeu mais um elétron. O que acontece é que quando eu tirei um elétron, para tirar o segundo elétron, vai ser necessário uma energia maior, tá bom? Por que vai ser necessário uma energia maior? Porque eu já tirei um elétron, ele já está com carga positiva. Significa que os outros elétrons que ficaram, eles ficaram mais atraídos. Olha aí. Se eu tirei um elétron,
Lembra do raio? Quando eu tiro um elétron, o raio não diminui? Pois é. Quando eu tirei um elétron, o raio diminuiu, porque os elétrons ficaram mais atraídos. Então, para eu tirar o segundo, é mais difícil. Tá entendido? Resumindo, a primeira energia ela é menor que a segunda, ou seja, a segunda é maior que a primeira, a terceira é maior que a segunda, a quarta é maior que a terceira, e assim sucessivamente. Então, sempre será assim. Nunca esqueça. Tá? Quando eu tiro um elétron para tirar o segundo, gasta mais energia. Para tirar o terceiro, gasta mais energia. Para tirar o quarto, gasta mais energia. Tá entendido? Então, já falei tudo que eu tinha para falar sobre potencial de ionização. É importante você saber para onde ele aumenta, por que ele aumenta, qual é mais fácil, qual é mais difícil. Tá entendido? Agora, papel e caneta na mão, dê uma pausa no vídeo e tente resolver esse exercício de aprendizagem. Bem, dados os elementos representados genericamente pelas letras abaixo, responda. Então você tem aqui uma tabela periódica genérica e alguns elementos com símbolos genéricos, tá bom? E aí ele faz a pergunta para você. Qual apresenta a maior energia de ionização? As questões mais básicas são essas, onde você só precisa saber quem é maior, quem é menor. Lembrando, a energia de ionização aumenta de baixo para cima, para a direita. É isso que você precisa ter em mente. Agora, qual apresenta a maior energia de ionização? Então, nesse caso, é o elemento W que apresenta a maior energia de ionização. Ok? Então, resposta, elemento W. Letra B. Qual apresenta a maior facilidade de perder elétrons? Cuidado que ele não usou a palavra energia de ionização, e sim facilidade de perder elétrons. Aí você tem que lembrar o que eu ensinei. Se ele tem facilidade de perder elétrons, significa que ele precisa de menos energia, porque é mais fácil perder elétrons. Então ele precisa de menos energia. Então qual é o que tem menor energia? Menor energia é o elemento C. Então você tem aqui elemento C, tá bom? É menor energia de ionização, mais fácil de perder elétrons. Nunca esqueça que ele pode usar esse tipo de palavra, facilidade, dificuldade, ok? Letra C. Qual a ordem crescente de energia de ionização dos elementos do mesmo grupo? Veja, agora ele quer a ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior, da energia de ionização dos elementos do mesmo grupo. Grupo significa família. Então você vai analisar apenas os elementos do mesmo grupo. Bem, elementos do mesmo grupo são esses aqui, ó. Mesma família, A, B, C. Como ele quer em ordem crescente, você sabe que o potencial de ionização aumenta para cima, né? Lembrando disso, para cima é o contrário do raio. Então ele aumenta para cima. Então, sabendo que ele aumenta para cima, a ordem crescente é CBA. Então temos essa resposta, né? CBA, ok? Vamos resolver mais uma questão de aprendizagem. Agora é uma questão mais enjoadinha porque ele dá distribuição eletrônica, olha só, distribuição eletrônica. E ele te dá a tabela periódica. Com a tabela, a questão fica um pouco mais fácil, tá? Sem a tabela, tem como resolver, mas ela fica um pouco mais enjoada. Bem, nós vamos aprender a fazer com a tabela periódica. Você tem o elemento A, aí o que você faz? Você localiza o elemento A aqui nessa tabela. O elemento A termina em P6. Terceiro período, ó, o 3 aqui, ó. Terceiro período, tá? Primeiro, segundo, terceiro. P6 é gás nobre, aqui é o 18 que é o P6. Você lembra que P começa no 13 e termina no 18. Então, terceiro período é esse cara aqui, olha, o argônio. Esse aqui é o elemento A, tá bom? Aqui você tem o A, ó. O argônio. Você pode fazer também somando todos os elétrons. Se você somar todos os elétrons, vai dar 18 elétrons. Aí você vai ver aqui que o 18 é o argônio. Tem essa maneira de fazer. Mas esta maneira de fazer só serve se você tiver uma tabela para olhar. Se você não tiver, aí ela não serve mais. Aí você tem que fazer mesmo por subnível, nível, camada, tá bom? É assim. Bom, B. Elemento B. O elemento B é 4S2. Quarta camada S2. Primeira, segunda, terceira, quarta. S2 é o elemento cálcio. Então, esse aqui é o B, ó. O B é o elemento cálcio, tá? Bem aqui. Você soma todos os elétrons que vai dar 20. Pode ver. Aí você achava direto aqui o 20 também. Ok? Tem essas duas maneiras de fazer.
Bom, o elemento C é 4s1, quarto período, aqui é o quarto, ó, quarto período, S1, S1 é a família 1. Então, esse aqui é o elemento C. Então, você já identificou o A, o B e o C. Agora que você identificou o A, o B e o C, você pode responder a pergunta. Qual elemento perde elétrons mais facilmente? Bem, o elemento que perde elétrons mais facilmente é aquele aquele que tem menor energia. A energia aumenta assim, não é isso? A energia de ionização. Então, o que tem menor energia é o C, tá bom? O C é o que tem menor energia aqui. Então, resposta, elemento C perde elétrons mais facilmente. Qual elemento apresenta maior energia de ionização? Maior energia de ionização, se a energia de ionização aumenta para a direita, o maior é o elemento A. Tá entendido? Então, questão relativamente simples. Vamos agora estudar a afinidade eletrônica. Pelo próprio nome, a gente entende que a afinidade eletrônica, tá? É a afinidade por elétrons, é o gostar de elétrons, tá bom? É aquilo que gosta de elétrons. Então, o que seria a afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica é uma energia, assim como a energia de ionização, lembra o que é energia de ionização? É energia absorvida para retirar o elétron. A afinidade é uma energia também, só que é uma energia liberada, olha só. Ela é a energia que é liberada quando o elétron é adicionado. Em outras palavras, é quando um átomo ganha um elétron. Então, você pode ver através desta equação, olha. Um elemento X, gasoso, esse é um elemento X. Ele recebe mais um elétron. Esse aqui é o elétron que ele está recebendo. Então, ele está recebendo um elétron. Quando ele recebe um elétron, ele fica negativo. Olha o sinal negativo. Ele vira um ânion, tá? Ele vira um ânion e ele libera uma energia. Ele libera energia quando ele ganha esse elétron. Então, esta energia que é liberada quando um átomo ganha um elétron, que é chamado de eletroafinidade, ou seja, afinidade por elétrons, tá bom? Então é isso. Então você entenda que eletroafinidade é uma energia liberada, né? E essa energia tem a ver com a facilidade de receber elétron. Quanto mais o cara quer receber elétron, mais ele libera energia. É isso. Ele libera energia quanto mais ele quer receber elétron. Ele tem mais afinidade por elétrons, então ele libera mais energia, ok? Então, entendeu o que é energia de ionização, e aí, você entendeu o que é afinidade eletrônica, aí você tem que saber para onde ela aumenta. Ela aumenta também para a direita e para cima, para cá, certo? Ela aumenta no mesmo sentido da energia de ionização, entendeu? Ó, é o mesmo sentido, a eletroafinidade. Só tem um detalhe muito e muito importante, tá? A energia de ionização, ela vai até os gases nobres. Mas a eletroafinidade não. A última família, que é a família dos gases nobres, a família 18, não tem eletroafinidade. Então, isso é um fator importante que você não pode vacilar. O que significa? Que eles não querem elétrons, eles não recebem elétrons, são gases nobres. A afinidade eletrônica deles, a energia que eles liberam é praticamente nula, é zero. Tá? Quando não é zero, é praticamente zero. Então, você diz que não tem afinidade eletrônica. Então, muito cuidado com isso, porque tem aluno que esquece desse detalhe. Não pode esquecer, ok? Gás nobre não tem eletroafinidade. A família com maior eletroafinidade é a família 17, a família dos halogênios, que gosta mais de elétrons, ok? Então, quanto menor o raio, maior será a atração núcleo-elétron. Por isso, a maior tendência do átomo ganhar elétrons. Significa que aqueles que têm menor raio, lembra quem tem menor raio? Quem tem menor raio são os elementos da direita. Pois é, esses elementos aqui da direita têm menor raio. Por isso que eles gostam de ganhar elétrons, eles gostam de elétrons. A eletroafinidade deles é alta, tá bom? Já os elementos com raio maior, que são os elementos da esquerda, tá? Eles já não gostam de receber elétrons. Eles têm uma eletroafinidade baixa, tá entendido? Então, entendeu o que é energia, afinidade eletrônica, quando o átomo ganha um elétron, a energia é liberada, tá bom? O elétron fica no átomo aqui, ó, e ele libera uma energia. Então, isso que é energia, que é afinidade eletrônica, não esqueça disso. Agora, papel e caneta na mão, dê uma pausa no vídeo e resolva esse exercício de aprendizagem. Dados os elementos
representados genericamente pelas letras abaixo. Então você tem aqui uma tabela periódica, tá? E uns elementos genéricos, novamente. Qual apresenta maior afinidade eletrônica? Bem, a afinidade eletrônica aumenta assim, você sabe, né? Já vimos isso na aula. Se ela aumenta para a direita e para cima, o elemento com maior eletroafinidade. Mas cuidado, olha o W aqui, né? Quem respondeu W vacilou. W está na família 18, é gás nobre, então ele não tem eletroafinidade. Então, nesse caso, o elemento com maior eletroafinidade é o elemento Z aqui, tá? Desses elementos que estão representados nessa tabela é o Z, ok? Então, você tem essa resposta. Qual apresenta menor afinidade eletrônica? Menor afinidade. Menor afinidade é o elemento C, que está aqui mais do lado direito embaixo, ok? Então, você tem aqui o elemento C. Coloque os elementos A, B e C em ordem crescente de afinidade eletrônica. A, B e C, esses três elementos aqui em ordem crescente. A afinidade eletrônica, como nós já vimos, ela aumenta para a direita e para cima. Então, ela aumenta para cima. Se ela aumenta para cima, a ordem crescente é C, B, A. Tá entendido? Então, questão relativamente fácil. Novamente, uma questão onde ele dá distribuição eletrônica e uma tabela para consultar. Nós vamos trabalhar sempre com tabela para consulta. Então, o que é que você pode fazer? Você pode pegar esses três símbolos, A, B, C, e localizar eles na tabela periódica. Você tem o P6 aqui, ó. Então, o elemento A é P6. 3 P6. Terceira camada, P6. Primeira, segunda, terceira camada, P6. É um gás nobre. Aqui é o P6, família 18, o gás nobre. Então, esse aqui é o elemento A, ó, bem aqui, ó. Ele é o elemento A, tá bom? Outra maneira de fazer, já que você tem uma tabela, se não tiver, fica mais enjoada. É você somar todos os elétrons. Somando, dá 18 elétrons. Então, você vai procurar, o 18 é esse elemento aqui. 17 e 18. Bom, elemento B, P4. Olha só, P4. Terceiro período, P4. Primeiro, segundo, terceiro período, P4. Aqui é o P6, o P5 e o P4. Então, esse aqui é o elemento B. Pronto. Aqui o elemento C, quarto período. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá aqui, ó, quarto período. Quarto período. 4S1. É S1. Aqui é o S1, é a primeira família. Então, esse aqui é o elemento C. Então, você já identificou o C, o B e o A. Agora, é só a gente responder a pergunta. Qual elemento ganha elétrons mais facilmente? Olha aí. Ganha elétrons mais facilmente. Aquele que ganha elétrons mais facilmente é aquele que gosta mais de elétrons. Gosta mais, ele ganha elétrons mais facilmente. Ou seja, aquele que tem maior afinidade eletrônica, libera mais energia. Como nós já vimos, a afinidade aumenta assim, não é isso? Então, quem tem maior afinidade? Aí o aluno vai responder o elemento A e aí ele vai vacilar, né? O elemento A é um gás nobre, então ele não tem afinidade, é zero, é nula. Então, nesse caso, é o elemento B que tem maior afinidade. Então, você responde o elemento B, ok? Não vai vacilar. Qual elemento apresenta... Qual elemento apresenta menor eletroafinidade? Menor eletroafinidade. Bem, o menor eletroafinidade é o elemento C. Está mais aqui para a esquerda, não é isso? Elemento C. Tá entendido? Chegamos ao fim de mais uma videoapresentação. Bom estudo para todos e até a próxima.